Fala galera, e eu sou o Banzai, estamos de volta para mais um vídeo da minha análise, dessa vez do episódio 7 de Star Trek Discovery. Oh yeah, então vambora. Vamos lá, primeira coisa, você tem que saber, esse episódio foi muito bom e eu já vou falar o que aconteceu nesse episódio. Ele foi basicamente o primeiro episódio da Discovery, mantendo a tradição de a série de Star Trek, todas as Star Treks, foi o primeiro episódio de looping temporal, cara. O que seria looping temporal? Vamos resumir basicão, é basicamente assim. Acontece um evento durante um tempo, vai uma hora acontecendo o evento, e acabou esse tempo de uma hora, ele repete de novo. E começa e fica nesse ciclo eternamente até acontecer algum evento, alguma outra coisa que altere isso. Isso é basicamente o looping temporal. E esse episódio foi em torno disso. Então, antes de mais nada, vamos ler a sinopse do episódio. Um velho conhecido de Lorca e Tyler, do tempo que estavam aprisionados, ataca a Discovery. Seu objetivo é entregar a nave aos Klingons. Cara, vamos lá. Temos que ter alguns conceitos de outros episódios, que se eu não me engano, deixa eu procurar aqui rapidinho. É do episódio 3 ou 4, que foi basicamente assim. Quando o Lorca estava lá com o Tyler, que foi o que fugiu, que é o novo chefe de segurança, eles estavam na nave prisão Klingon, certo? Eles estavam com mais um cara. Um cara que eu falei pra vocês que ele ia voltar num futuro episódio. Ele voltou no episódio 7, cara, então não demorou tanto. E ele chama Mud. Sim, é tipo lama em português, tá? Uma tradução livre. Então, o Mud, ele basicamente traiu a frota e tudo mais para os Klingons para tentar se livrar logo e tudo mais. Então ele voltou nesse, ele jurou vingança contra o Loki e ele voltou nesse. E ele tava com um objeto Betazoide, cara. Eles explicaram o que seria esse objeto e tudo mais, e eu achei legal que mencionaram, sim, finalmente os Betazoides, cara. Quem não lembra da Diana, né? Ah, Diana, Next Generation. Enfim. E era basicamente assim, é um cristal do tempo. Com esse cristal, você fazendo algumas coisas tecnológicas, no caso estava no braço dele, você consegue controlar o tempo por um curto período. Ou seja, você consegue fazer o loop de tempo por um curto período. No caso, do episódio foram 30 minutos, né? O episódio ele começa com a Michael tendo alguns flashes e tal, isso é normal, tudo bem. E aí começa uma festa, assim, na Discovery tendo uma festa. E o que mais interessante, em detalhe, tá? Não foi música clássica que tocou, assim como toca em todas as séries. Foi uma música mais popular, assim, digamos, de hoje em dia, assim. Tocou também Bee Gees, deu pra pegar um trechinho de Bee Gees ali no meio. Então não foi só clássico, isso eu achei curioso. E beleza, nisso a Michael tava tentando se socializar com o Tyler, que ela tem uma quedinha por ele, e vice-versa. E tá naquela enrolação de sabe, né? E aí eles são chamados à ponte, eles vão à ponte e aparece que tem um objeto à frente da Discovery. Eles descobrem que é um objeto orgânico e que seria uma baleia estelar que está em extinção, tudo mais. Aí o protocolo surge, tem que colocar dentro da nave, tem que levar ela para uma reserva onde tem as baleias para elas, né, reproduzirem, tudo mais, para não entrar em extinção e tudo mais, beleza. Eles trouxeram a baleia para dentro da nave e aí algumas análises mais perto do bicho descobriram que ela tinha um negocinho dentro dela. Aí esse negocinho saiu de dentro dela e começou a andar e começou a matar geral. E era o Mudd. Sim, ele voltou e tudo mais. Ele foi lá, tudo mais, matou o capitão. Ele matou o Lorca, tá? Ele explodiu a Discovery. A Discovery parece explodindo. Aí eu olhei assim, não é possível. Essa foi minha reação. Não é possível isso. Deve ser alguma coisa. E aí descobrimos que é um looping temporal, cara. Aí ficou tudo mais de boa, entendeu? E aí voltou esse looping temporal, voltou pra festa. Onde estava a Michael e estava lá socializando, beleza. Só que, uma coisa, o tenente, chefe da engenharia, que eu não esqueci o nome, cara, ele tava na ponta da língua e esqueci. Que ele é meio, você sabe como que ele tem uns casozinhos lá com o médico-chefe, e ele assumiu, tá? Nesse episódio ele assumiu que ele contou como ele conheceu o médico, e desde então eles se separaram mais, e tem um caso assim, são bem firmes, sabe? E aí beleza. Só que ele, o engenheiro, como ele tinha basicamente fundido seu DNA com os tartígrados, e assim ele controla o motor de esporos e tudo mais, e ele tava bem, sabe? Ele só mudou um pouco a personalidade dele, assim, tá meio estranho. Mas digamos que o médico achou uma resposta para isso, sendo que seria
apenas eles redescobrindo sua personalidade mais profunda, assim, digamos assim. E ele tava, tipo, super de boa, ele tava com um clima super de boa, um humor super de boa. E eu achei legal isso aí e tal. Eu acho que eu tô precisando fundir meu DNA com os Tartígrados, porque, né? Enfim. Só que ele foi o único que se ligou, porque com o DNA Tartígrado, o Tartígrado tem um tempo diferente, tem uma dimensão diferente e tudo mais. Então ele percebe o tempo diferente do que a gente percebe, em teoria. E ele percebeu que estavam no looping e tudo mais. Só que, tipo, diferente de outros loopings já feitos em outras séries, eles não passaram em sequência exatamente o looping. Foi que deu a entender assim. Passaram em sequência, entre aspas, só que a sequência que a gente viu, mas que já passaram outras sequências. E o Mudge, depois, mais pra frente, ele fala que já matou o Capitão mais de 70 vezes. Ou seja, mais de 70 loops para isso. E ele fez isso só para matar o Capitão mesmo. Enfim, e claro, o Mudge, ele queria saber o que a Discovery tinha de diferente. No caso, o motor de espólio, certo? E ele queria vender isso aos Klingons. Ele já tinha um acordo com o Klingon e queria vender isso aos Klingons. Aí, só que a Michael também, o chefe de engenharia convence a Michael, convence várias vezes a Michael, que convence o Tyler, e eles até têm uma beijoca ali no meio, ali, mas enfim. E nisso ele chega a uma conclusão que não dá mais certo, tem que deixar o Mudge achar que venceu e tudo mais. E eles meio que entregam a Michael, que seria que ela tentou convencer o Mudge que a Michael é mais, os Klingons pagariam mais pela Michael porque ela que matou o Tikuma e tudo mais, né, o Messias Klingon. E nisso eles meio que enganaram o Mudge a não voltar mais no tempo. E a pedra do tempo lá, o cristal do tempo, ela basicamente se seca, né? Acaba o período, ela se desfaz. Beleza, só que nisso eles enganam o Mudge, achando que o Mudge achou que eles estavam fazendo transmissão para a nave Klingon, para ser transferido e tudo mais, já, né? O motor de esporas e tudo mais. Ele achou que fez a transmissão para lá, só que na verdade ele fez para sua, digamos, amada, que tá meio bem mal explicado que eles explicaram assim. O Mudge, ele tinha um caso com uma mulher e o pai dela era extremamente rico, que ele começou a lucrar com a guerra. Então o Mudge deu uma roubadinha, assim, deu uma de político brasileiro, né? Deu uma roubadinha no pai dela e ele estava fugindo durante a galáxia. E era bem isso mesmo. Ele queria roubar a Discovery para pegar dinheiro com os Klingons ou para ter alguma coisa lá no ficar em Cronos, entendeu? Então foi basicamente isso. E aí chega o pai dela na Discovery pela transmissão que era para os Klingons, mas depois virou para eles porque o Lorca enganou e tudo mais. E aí chegou lá e jurou, o pai dela jurou, ó, você vai casar, o Mudge vai casar com ela e dane-se você, Mudge. E pronto. E, e digamos que o Lorca, o Tyler e a Michael deixou ele partir já desde que ele case mesmo e nunca mais apareça e se meta em assuntos da Federação. E foi basicamente esse o episódio. O que eu achei desse episódio? Eu achei que para um episódio de looping temporal, eles fizeram com majestade, ficou incrível esse episódio para looping temporal. Digamos que os outros episódios de todas as outras séries, menos talvez a Next Generation, assim, são meio chatos, digamos assim, né? Você tem que ficar boiando e é meio chato os loopings temporais, porque até se tocarem e tudo mais, mas esse não, esse foi legal. Gostei do jeito que a Netflix fez esse episódio. Eu achei que a relação entre a Michael e o Tyler é interessante, aparentemente eles vão, né, vão ficar juntos e tudo mais. E todos os seus personagens estão tendo um papel interessante. Então, eu gostei bastante, bastante desse episódio mesmo. É claro que não foi como o sexto episódio, que pra mim foi mais interessante, que falou de Sarek e tudo mais. Mas esse também foi muito legal, velho. Então, é isso, galera. Então, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Falou!